Como se proteger de pessoas tóxicas? Se você tem essa dúvida, fique até o final desse vídeo. Se você ainda não é um inscrito neste canal, já se inscreva para você não perder nada. E a gente está falando sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E agora eu quero te dizer, como que você vai se proteger de pessoas tóxicas? Primeira coisa que a gente precisa compreender. Amar não significa permitir abuso emocional. Deus nos chamou para amar, Deus nos chamou para nos relacionar com as pessoas, mas não é porque você ama as pessoas que você permite tudo que elas vão fazer, né? Principalmente pessoas que estão sempre lidando com outras, liderando, trabalhando, se relacionando, a gente tem que ter um discernimento muito grande na hora de nos relacionar com essas pessoas, né? Então veja uma coisa que a gente precisa ter claro são limites espirituais. O que eu estou fazendo que é espiritual, o que eu estou fazendo que é pessoal. Eu mesmo, como líder de pessoas, pastora numa igreja, eu preciso saber muito bem os limites espirituais, até onde eu entro e até onde eu não entro. Eu não posso achar que todo problema é meu, senão aquela pessoa vai me manipular. Imagina se eu vir e falo para alguém, fulano, a sua guerra é a minha guerra. Acabou, né? Tem gente que se eu falo isso pra uma pessoa abusiva, ela vai querer imputar sobre mim tudo aquilo que diz respeito a ela. Tem guerras que são dela, tem problemas que são dela, tem problemas que a melhor coisa que a gente faz é falar, fulano, busque em Deus. Porque tem guerra, meu irmão, que não te compete, que não te cabe, eu não sou guru, não tenho as respostas para tudo e nem posso resolver o problema alheio. Eu posso te dar força, te dar um insight, te dar uma sabedoria, orar por você, estar ao seu lado, mas este problema é seu. Já falamos sobre isso. Precisamos de limites emocionais, precisamos de maturidade relacional e, como eu disse, discernimento. Então entenda uma coisa, amor não é ausência de limites, pelo contrário, amor são limites claros. Todo relacionamento saudável possui limites claros. Então veja, como a gente já falou em vídeos anteriores também, Jesus não se afastava das pessoas. Jesus estava perto das pessoas, mas ele sabia quando ele estava pregando, como ele estava se relacionando. A gente vê, Jesus tinha amigos. Jesus tinha Lázaro, que era um grande amigo dele, Jesus trocava ideia. Mas Jesus, ele passava muito mais tempo vivendo o propósito dele e entregando para as pessoas o que ele foi chamado para entregar, mais do que simplesmente ali se relacionando com alguém. Então veja, a comunhão, ela é muito especial, ela é muito importante, mas a gente precisa entender que tem relacionamento que você vai agregar, que você vai direcionar, vai estar junto, mas aquele relacionamento não vai te levar em lugar nenhum. Então você não abre seu coração, você não confia nessa pessoa, você não entrega suas pérolas, sua intimidade para ela. Você troca uma ideia, você conversa, você ajuda, você pode participar de projetos juntos, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você tem que saber separar. Senão, você pode acabar se envolvendo com pessoas que só querem se ganharem em cima de você, e isso é horrível. Então veja uma coisa, você não é responsável pela imaturidade dos outros. Quando você vê uma pessoa imatura, quando você detecta que a pessoa ali tem algumas falhas de caráter, alguns comportamentos estranhos, a melhor coisa que você faz é você falar assim, cara, eu não vou me associar muito, eu não vou em níveis muito profundos com essa pessoa, porque eu tô vendo desde já. Se aqui, sem estar muito íntimo, eu já tô vendo que ela é cheia de problema, imagina se eu chegar muito de perto. Porque, gente, de perto todo mundo é doido, todo mundo é cheio de problema. Se de longe tu tá vendo que o negócio tá feio, imagine de perto. Então tem gente que simplesmente você fala, cara, não concordo com algumas coisas que fulano faz. O que eu vou fazer? Vou difamar? Vou falar mal? Vou fazer fofoca? Vou falar que eu não sou amigo dele? Não. Você só vai ficar de boa, você vai seguir sua vida, vai tratar bem e vai fluir. Porque como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então imagina Jesus sendo um maior leitor de almas, olhar para uma pessoa, saber o que ela pensa, saber o que se passa nela e saber exatamente como que ele poderia agregar naquela vida sem se envolver, sem trazer aquela pessoa para a vida dele. Uma coisa é eu semeio na vida de alguém, outra coisa é eu trazer essa pessoa para minha intimidade. Eu não preciso trazer ela para minha intimidade, ser super amigo para ser gentil, para ajudar, para servir. Nós somos chamados para servir pessoas, mas nem sempre as pessoas que nós estamos servindo vão ser as pessoas que vão estar do nosso lado para tudo, para toda batalha que a gente tiver. Na verdade, muito pelo contrário, serão pouquíssimas as pessoas. Então a gente tem que saber discernir isso, né? E veja, nem toda relação precisa terminar, tá? Às vezes você olha para uma pessoa e fala, cara, fulano é tóxico. Você não precisa falar, corta aqui. Não precisa cortar a amizade com ela, não precisa fazer um anúncio, fulano não é mais o meu amigo. Isso é bem maternal, né? Bem teen. Não precisa fazer isso. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa só saber a distância que a gente vai estar dessa pessoa. Então existem pessoas que vão estar aqui, existem pessoas que vão estar aqui, existem pessoas que vão estar lá, né? Então a gente vai ter que saber separar muito bem isso.
sabe? Qual vai ser o nível de proximidade que eu vou dar para as pessoas? Então, se eu tô vendo que ela tem vários problemas, como a gente já citou no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, sabe? Alguns comportamentos, excesso de controle, manipulação, excesso de vitimismo, dificuldade de ser corrigido, ter uma realidade própria criada na cabeça dela. Cara, tudo isso que a pessoa cria, eu tô vendo esses sinais, a melhor coisa é me afastar. Não vale a pena eu ficar ali investindo numa pessoa que não quer crescer, que já tem as próprias verdades, tudo que você fala é levado pro pessoal, é usado contra você. Então é melhor você pegar as suas palavras e guardar, porque senão elas vão ser mal interpretadas, você vai ser ridicularizado, né? E a Bíblia também fala que o calado se passa de sábio. Às vezes a melhor coisa que você faz na sua vida para não se comprometer é, não abrir o seu coração, seus pensamentos, tudo que você pensa para qualquer pessoa. Então, nós somos chamados para amar pessoas, mas sem nos autodestruir. O relacionamento tóxico, para a gente se proteger de pessoas tóxicas, eu tenho que saber identificar o que é uma pessoa tóxica, eu preciso entender que pode ser que eu esteja interpretando errado, pode ser que a minha visão esteja deturpada, pode ser que eu esteja com problemas a serem resolvidos. Tem muita gente aí mal resolvida falando que os outros que são tóxicos. Eu não ando falando que fulano é tóxico. Na verdade, ela que é. Na verdade, ele que é. Ele que é cheio de fusaca, coisa pra resolver. Mas a gente vê nos outros que existe dentro de nós. Então, acaba que pode ser que você nunca tenha visto tantas coisas ruins a serem trabalhadas na vida das outras pessoas, porque você não é como elas. Então, você não enxerga tão bem. Mas nós não fomos chamados para sermos pessoas ingênuas. Eu já fui uma pessoa muito ingênua na minha vida. Eu achei que as pessoas não tinham erro, não tinham pecado, que existiam quase os semideuses. Aí eu descobri que não. Que todo mundo é falho, todo mundo erra. Todo mundo. Todo mundo tem limites, todo mundo tem pecado, todo mundo tem dificuldade na vida, sabe? Então não idealize tanto assim as pessoas, sabe? A ponto de, se um dia elas te frustrarem, você não paralisar a sua vida por conta disso, sabe? Agora, aprenda a ver sinais. Aprenda a ver pessoas que são sinais de pessoas gananciosas, de pessoas egoístas, egocêntricas, de pessoas narcisistas, de pessoas abusadoras, de pessoas problemáticas, de pessoas mal resolvidas, de pessoas ressentidas. Aprenda a discernir sem ficar julgando, sem ficar difamando. Não, você vai olhar e falar, isso aqui tá errado. Isso aqui não tá certo. Então o que eu faço? Eu dou um passo para trás, eu não me envolvo muito a fim de não comprometer o meu emocional. Porque uma pessoa, às vezes, um relacionamento que não é bom, quanto mais você se envolve, mais você se compromete. Então, identificou sinais, dê passos para trás. Se você olhar e falar, cara, mas fulano é muito problemático, aí você desvincula total. Agora, se você vê que não é legal, dá uma afastada, mantém ali o político e tal, não precisa ser um otário com a pessoa, mas também não precisa ser íntimo, né? Então vamos ter sabedoria. Então, como diz Mateus 10,16, sede prudente como as serpentes. A palavra nos chama a ter prudência, sabe por quê? Porque vai ter momentos que a gente vai ser tipo uma ovelha no meio do matadouro, que a gente vai estar no meio só de lobos, de pessoas que estão esperando um vacilo para nos engolir, e a melhor coisa que a gente faz é o quê? Ser prudente. É ter discernimento. Discernimento Deus consegue te dar, Deus pode te dar, você deve buscar o discernimento espiritual. E o discernimento espiritual não é só de espíritos malignos, não. É também de pessoas que às vezes não estão bem resolvidas, não, estão mal intencionadas, pessoas que não conhecem Jesus de verdade, pessoas que precisam de terapia, mas não fazem e faz com que outros precisem fazer. Então a gente tem que ter esse discernimento dessas pessoas, para quê? Para não me envolver demais, para eu não acabar me ferindo com essas pessoas, sabe? Então, tudo depende do poder que eu dou para alguém. Se eu olho para alguém e eu penso assim, eu não gostaria de ser como essa pessoa, então eu não coloco ela na minha intimidade. Tem muitas pessoas que falam, fulano é meu brother, mas assim, cara, o bicho é todo cheio dos problemas. Aí eu viro e falo, então por que você é íntimo de uma pessoa que você não gostaria de ser igual? Seja íntimo de pessoas que você gostaria de ser igual. De gente que você fala, cara, eu conheço as fragilidades dessa pessoa, eu sei que ela tem defeitos, mas eu admiro muito. As qualidades dela se sobrepõem aos defeitos. É uma pessoa que é massa, tá comigo, é parceiro de verdade. Tudo bem, então tem essa pessoa próxima a você. Caso contrário, e aí fulano, valeu, tamo junto, uhul. Tá tudo ótimo. Agora, não precisa ser o politicamente correto se isso está te ferindo. Se tem alguém te prejudicando, se tem alguém atrapalhando mesmo diretamente a sua vida, não só falando mal de você, porque falar mal de você falava mal de Jesus, né? Então, tudo certo. Agora, uma pessoa que está de fato atrapalhando a sua vida, aí você se posiciona. Alguém que quer se beneficiar de você, impõe limites.
Alguém que quer te fazer de otário, não aceite. Porque você não pode reclamar daquilo que você tolera. Então, viu algo que você não aceita, não tolere. Ponha os seus limites bem claros, como já falamos também na série anterior. Às vezes a melhor coisa para um relacionamento, para evitar relacionamentos tóxicos e doentios, é você manter uma boa e bela distância. Combinado? Comente aqui o que você achou desse vídeo. Se tem alguém que precisa dessa mensagem, já compartilhe. Isso vai fortalecer muito o canal e eu te espero no próximo vídeo.